De volta com o Gazeta Entrevista. O tema agora é saúde. Eu estou recebendo aqui o fitoterapeuta Donato dos Santos. Conhece muito de medicina natural, já conversei com ele em outras ocasiões e a gente vai tentar abordar aqui alguns temas interessantes. Boa tarde, Donato. Bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Olha, eu quero começar com uma descoberta que foi feita aqui no Acre, uma descoberta recente que pode revolucionar o tratamento de uma doença que até então não tem a cura, digamos assim, é a doença falciforme. O Donato vai explicar para a gente o que é essa doença e qual é o tratamento que o Acre descobriu e que pode sim ser patenteado, industrializado. Então, Donato, nos conte essa história. A doença falciforme é uma doença genética, né? As hemácias, ela tem uma pigmentação avermelhada, que são as hemoglobinas. Então, aqui eu tenho, tá, uma hemácia saudável, né? Sim, tá? Acho que dá para aproximar na câmera, né, para a gente mostrar. A hemácia é um componente do sangue, né? Isso. E embaixo nós temos uma hemácia, uma alteração genética, que é uma pessoa que tem a doença falciforme. Então, a normal é maleável e cheia de oxigênio. A de baixo ela é endurecida e ela não tem oxigênio. Não tendo oxigênio, o paciente ele sente muitas dores nas articulações. Ele é predisposto 600 vezes mais a ter uma infecção por bactéria. Tá? 10% dos pacientes com doença falciforme são predispostos a ter um AVC. É um problema no sangue que compromete todo o organismo, né? É verdade. Agora, essa solução que o Acre encontrou, pesquisadores aqui do Acre estão estudando isso, como surgiu? O professor Ferreira, ele tem 3 filhas com doença falciforme. E a filha dele estava no estado avançado da doença e a médica hematologista viu que, através do diagnóstico que ela fez na menina de 10 anos, que teria que retirar o baço. Porque o que o baço faz num paciente que tem doença falciforme? Ele tira do sangue todas as substâncias nocivas. E como a hemácia alterada é reconhecida pelo baço como uma coisa nociva, ele vai tirando e aí o abdômen da criança vai crescendo, que o baço vai inflamando. Sim. E aí o professor Ferreira, ele teve um sonho e Deus falava para ele, mostrava para ele as plantas que ia resolver o problema da filha dele. E aí ele foi lá no mercado velho, né? Comprou as plantas, fez o chá. Ele ficou 1 mês usando esses chás. Em 1 mês ele sentiu o seu vigor melhorando. E aí ele começou a aplicar para a filha dele. Quais são as plantas? O jatobá, uma das plantas, né? O jatobá. Nós temos também o ipê roxo, né? O ipê roxo é fantástico para a imunidade. E aí no decorrer de 45 dias, a medicação natural, o composto, começou a apresentar um efeito positivo, Rogério. Pode ter gente que não dê crédito a esse tipo de informação, porque veio através de um método sobrenatural, envolve a fé da pessoa, mas isso chegou ao conhecimento da ciência. Aí é onde entra a sua parte, quer dizer, vocês foram pesquisar e descobriram que de fato funciona. Funciona. Aí, Rogério, a menina que ia receber uma cirurgia para extração do baço, porque a maioria dos doentes falciformes, eles têm que fazer transfusão de sangue para as hemácias ser oxigenada. Dependendo do diagnóstico médico, chega um tempo que esse baço tem que ser retirado. E a medicação, em 9 meses de tratamento, fez o baço da criança que estava inflamada voltar ao normal. E no mundo nunca aconteceu isso. Isso já chegou aos laboratórios, já tem inclusive indústria de fármacos interessada nessa pesquisa. Isso, lá em Michigan, nos Estados Unidos, nós tivemos um contato do grande empresário que ele ficou muito motivado, porque através da internet ele teve acesso, tá, à informação desse produto, né, o Forte HFD 57, e ele fez um contato conosco, Rogério. Ele falou, se eu não puder ir até o Acre, eu vou pagar passagem para vocês virem aqui em Michigan, porque isso é uma coisa inovadora dentro da área médica. Na verdade, a Amazônia é uma farmácia gigante com soluções para quase todas as doenças. Algumas, inclusive,
já são comprovadas. Agora, os interesses econômicos acabam privando a população desse bem. Daqui a pouco a gente fala disso. Tá. Só para encerrar, no caso da doença falciforme, a Funtac aqui no Acre também está com uma... Está com parceria para fazer parceria, a pesquisa, né? Porque, Rogério, nós sabemos que o composto, ele funciona, mas nós não sabemos como que ele funciona dentro do organismo do doente. Porque várias pessoas que estão usando o composto, em 45 dias já apresenta um quadro de melhora, tá? Os fármacos, os remédios sintéticos, nenhum chegou aonde o Forte HFDC chegou. E já está sendo produzido aqui, o senhor traz aqui um conteúdo já desse xarope, desse esse composto é assim, esse nome aqui ainda não é o nome definitivo. Nós criamos esse nome para identificar o produto. Agora, professor, me permita chamá-lo assim. É, professor. As autoridades de saúde, qual é a relação com um produto como esse, que é produzido aqui no Acre, que vem da floresta, tem algum tipo de restrição? É liberado para venda? É assim, né? Com esse estudo que a Funtac vai começar para ver a toxicidade das plantas, para ver o princípio ativo dessas plantas usadas nesse composto, aí nós vamos poder fazer uma campanha a nível mundial para a venda desse produto. Agora, o que a gente está fazendo? As pessoas que nos procuram, tá? Nós passamos o produto, mas com uma certa cautela. Por que cautela? Porque às vezes a pessoa tem a doença falciforme e ele está sendo medicado pelo médico, aí ele fala assim, o Donato tem um remédio natural, eu vou parar de tomar o remédio do médico. Aí é onde entra o conflito tá entre a medicina tradicional e a medicina alternativa. Agora eu quero falar disso, né? Por quê? Porque a maioria dos remédios que se adquire na farmácia vem das plantas, né? O princípio ativo... E tem uma pesquisa antes de chegar no mercado. Então o que acontece? Fica muito mais caro, surgem os efeitos colaterais, e sendo que a essência daquilo ali está na natureza. Verdade. Então a medicina alternativa acabou encurtando esse caminho. Só que às vezes ela é muito desacreditada. Como é que você vê essa situação? Mas ela é desacreditada porque nós temos muitos profissionais que não são capacitados para exercer a função no mercado. Então, realmente é uma complexidade. Por exemplo, eu chego para o paciente e falo assim, você não pode parar de tomar o remédio do seu médico. Isso aqui é uma medicina alternativa. Vai te dar um suporte, vai para você continuar com o tratamento do médico, mas você vai usar isso aqui, você não vai interromper o tratamento. Primeiro que nós não temos autoridade para falar para um paciente que ele tem que interromper. Só o médico que pode fazer isso. Agora, existe um lobby muito forte da indústria farmacêutica, junto com a classe médica, para manter o monopólio da cura de várias doenças e sufocar outras iniciativas. Então, gera muito dinheiro. É a indústria que talvez mais movimenta dinheiro no mundo, que inclusive anda junto com a indústria alimentícia. Então, assim, enfrentar isso não é fácil, né? Só que aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que saber de uma coisa. Nós precisamos de remédio de farmácia. Tá? E outra coisa, todo remédio farmacêutico, primeiro houve uma pesquisa para depois chegar no mercado. Agora, se eu tenho uma alternativa, tá? Que seja uma alternativa consciente, aí eu vou usar o natural. Porque, veja bem, Rogério, eu trabalhei no pronto-socorro atendendo enfermeiros, alguns médicos, trabalhei no hospital infantil, trabalhei no OSMAC, nós não chamamos consulta porque a consulta é um monopólio médico, nós chamamos de avaliação. Através da avaliação que nós fazemos, nós conseguimos determinar qual remédio natural o paciente vai usar. Por exemplo, está com a pressão alta, e aí o paciente sabe que o remédio da pressão alta ele diminui o desejo sexual,
ele diminui a interferência, a absorção do cálcio. As pessoas hoje são muito informadas. Eu falei, os efeitos colaterais. Né? Não estamos dizendo que os remédios da farmácia não funcionam, não é isso. É verdade, funcionam, tem que usar consciente. E alguns funcionam muito bem. Só que a alternativa é a medicina natural e que vem ganhando espaço porque vem comprovando a sua eficácia. Não é isso? Só que tem que ter profissionais habilitados. Aí voltando aqui falando da pressão, o Acre é um dos maiores produtores de melancia da região norte. Muitos acreanos não sabem que se pegar uma fatia de melancia, pôr no liquidificador sem água e sem açúcar, com bastante semente, liquidificar, e isso se esse paciente não for diabético, ele vai tomar um copo médio do suco de manhã e um copo médio do suco à tarde. Num período de 45 dias, ele pode fazer a averiguação da pressão dele, vai começar a regularizar. Aí, mas por que, Rogério? Sabe por quê? Porque existe uma substância na semente da melancia chamada curcobucitrina, que é um vasodilatador e também melhora o apetite sexual. A questão é o seguinte, as pessoas devem estudar, se informar, não ficar bitolado só que o que sai na mídia, entendeu? Eu acho que a pesquisa, o estudo é a fonte de você conseguir se libertar, às vezes, de preconceitos, de informações deturpadas. Professor, muito obrigado pela vinda. Vamos marcar uma outra oportunidade. Eu só queria deixar um para a contato gente falar de outros pessoal assuntos. Que vai, se quiser tirar uma informação, o meu contato é 999869181. Repita, professor. É o meu WhatsApp, tá? 999869181. Professor Donato, muito obrigado. Bem. Se prepare, foi um prazer estar com a sua caixa de mensagens vai entupir de mensagens. Obrigado, professor. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Vamos fazer um intervalo. É só um instante. Até já.